Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Nós discutimos hoje o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas que o Governo português decidiu apresentar à Comissão Europeia. E neste debate, os Verdes começam por lembrar dois dados que, a nosso ver, também têm de estar presentes nesta discussão. O primeiro, para lembrar que tanto o Programa de Estabilidade como o Programa Nacional de Reformas fazem parte do pacote de submissões a que o nosso país se continua a sujeitar perante as instituições europeias. E o segundo, para lembrar que, em concreto, a decisão de aceitar esta espécie de visto prévio da União Europeia face às opções do nosso país tiveram apenas o acolhimento do PS, do PSD e do CDS-PP. Na verdade, sempre que esta Assembleia discutiu transferências de soberania para a União Europeia, foram estes partidos que disseram, sim senhor, transfira-se. E assim foi também em matéria de soberania orçamental, que é de resto a questão-chave de qualquer povo em termos de soberania. Ora, na perspectiva dos Verdes, agora é tempo de proceder a uma reflexão, a uma avaliação sobre este conjunto de submissões, onde a União Europeia é que sabe quais as prioridades do nosso país e não os portugueses e os seus representantes. E nós não temos dúvidas. Enquanto estivermos sujeitos às imposições que decorrem da aplicação das regras do euro, por mais remendos que se façam aqui e acolá, serão sempre programas condicionados pelo exterior e que, como se viu no passado, muito longe de responder aos problemas do país e dos portugueses. Por isso, nós olhamos para as propostas que hoje o PSD e o CDS-PP nos trazem como meros remendos, isto para além de constituírem um ato de penitência, porque representam tudo aquilo que o PSD e o CDS nunca fizeram quando estiveram no governo. Eu deixo apenas alguns exemplos que atestam essa coerência. O PSD propõe, nomeadamente, estímulos às exportações, mas deixou as pequenas e médias empresas num verdadeiro sufoco. Propõe estímulos à produtividade, à criação de emprego mais qualificado e remunerado, mas tornou o despedimento mais fácil e mais barato para que as entidades patronais despedissem quando entendessem. E quanto ao emprego mais remunerado, nem vale a pena tecer mais comentários ou mais considerações, porque todos nós temos certamente presente o que isso significou durante aqueles 4 anos no que diz respeito à desvalorização do trabalho e à desvalorização dos salários. Por seu lado, o CDS-PP traz-nos um conjunto de propostas que, verdade seja dita e justiça seja feita, apresentam um texto mais extenso do que o famoso plano de reformas de Paulo Portas, mas que, de resto, nada de novo o costume. Diminuição da carga fiscal. Nem uma palavra sobre a diminuição da carga fiscal sobre os rendimentos de quem trabalha. Para o CDS, diminuição da carga fiscal é só para as grandes empresas e ainda por cima com o IRC nos 17% para as grandes empresas. É essa a vossa baixa de impostos. E depois, não chega, eu vou dar mais um exemplo. E depois de terem feito o que fizeram aos reformados e aos pensionistas, o CDS propõe-se agora promover a população da terceira idade. Fica sempre muito bem, senhores deputados do CDS-PP, sobretudo quando só não cortaram 600 milhões aos pensionistas porque não tiveram tempo. De qualquer forma, nós continuamos a ver grandes preocupações. Senhor deputado, eu vou ter que repetir. Fica-lhes sempre muito bem, senhores deputados, sobretudo quando só não cortaram 600 milhões aos pensionistas porque não tiveram tempo. De qualquer forma, nós continuamos a ver grandes preocupações no Programa de Estabilidade e no Programa Nacional de Reformas que o Governo pretende apresentar à Comissão Europeia. E dessas eu destaco 2. Sr. Deputado, não sei se quer que eu lhe dispense alguns segundos, mas quando eu puder continuar... Sr. Deputado, faz favor, pode continuar. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou destacar 2 dessas preocupações. Por um lado, porque a obsessão pelo déficit que caracteriza estes documentos compromete o investimento público, que é fundamental não só para a imperiosa valorização dos serviços públicos, mas também para uma aposta séria na nossa produção, a única forma de nos defendermos dos fatores externos que não dominamos, mas que condicionam a nossa economia. E, por outro lado, os encargos com a dívida pública, cuja renegociação os Verdes continuam a defender como forma não só de criar as condições para o seu pagamento, mas também como forma de libertar recursos que são absolutamente necessários
para investir na nossa produção e nos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes, na ferrovia, no combate à desertificação do interior, na defesa do mundo rural e por aí fora. E se é verdade que o nosso país tem condições para promover um crescimento económico com base na sustentabilidade do desenvolvimento, também é verdade que, enquanto estivermos sujeitos a este nível de condicionamentos e constrangimentos da União Europeia, não haverá programa de estabilidade que promova um crescimento sustentável, nem com remendos, nem sem remendos, como de resto se tem visto ao longo dos anos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, por favor.